Oi, meus amores, tudo bem? Estou morrendo de saudade de vocês. Bom, no dia 19 de abril é comemorado o Dia do Índio, né? Uma data muito importante. É um feriado, né, criado não apenas para a gente pensar no índio na perspectiva do índio do passado, aquele índio congelado de cocá, com flecha na mão, mas pensar no índio na perspectiva de ser um sujeito histórico que muito contribuiu para a formação do território brasileiro, ao lado do negro, trabalhando, mas pensar nesse sujeito histórico como alguém que merece respeito, que merece ser tratado com respeito por todos nós também. Pensar no processo de dizimação desses grupos étnicos, pensar de como esse grupo étnico ele é considerado dentro da sociedade, pensar no processo de invisibilidade que é dado a esses povos, tendo em vista que parece serem sujeitos fluidos, que somem no decorrer da história, aparecem em alguns processos e somem em outros. Entender por que isso acontece. Né? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu preparei um slide onde nós vamos falar a respeito do índio, mas voltado para essa discussão, o índio do presente, não aquele índio congelado que, né, o nosso imaginário coletivo tem. Tá certo? Então vamos ver aqui. Dia do Índio. Aí eu coloco aqui logo para provocar vocês algumas imagens, justamente para desconstruir essa ideia desse índio, né, que nos colocaram, com esse índio com cocá, pintado, com a flecha na mão, né? Achar que todo índio que você vai encontrar, ele é assim. O índio atual, ele não corresponde a essa imagem daqui, né? A isso que nos é imputado historicamente. Hoje, assim como outros sujeitos, o índio está no processo global de transformação contínua. Então nós temos aqui, ó, professores indígenas dando aula, o índio na escola, ó, totalmente inserido no contexto tecnológico, índios com formações se formando, universitários, médicos, líderes indígenas. E aqui esse índio que a gente tem na cabeça, que você vai ter esses povos ainda assim, né, dentro dessa caracterização. Mas quando acontece que festas, quando há algum evento que eles precisam estar assim, mas você não vai ver o índio no seu dia a dia, pintado, caracterizado, até porque os índios antigamente eles não andavam pintados à toa, eles tinham um motivo para aquela caracterização, era festa, ou um funeral, um casamento, ou guerra, havia motivos para que o índio se pintasse. E hoje também ainda é assim, então assim, não é simplesmente a gente pensar que todo índio ele vai estar com essa caracterização. Até o nome índio, ele já é um termo pejorativo, tendo em vista que quando você fala de índio, você os coloca todo mundo na mesma condição. E sabemos que os índios eles não eram iguais, eles eram diferentes, né? Sabemos que haviam milhões de grupos étnicos indígenas, milhões de grupos indígenas, e que apesar de ter singularidades, esses índios haviam diferenças entre eles. Haviam índios que eram carnívoros, comiam carne, haviam índios que só comiam vegetais, índios que dormiam em redes, índios que dormiam lá dentro da mata. Então, assim, haviam várias diferenças. Apesar da organização, da forma como eles se organizavam suas tarefas, seus afazeres, as suas festas terem singularidades, mas haviam entre eles muitas diferenças. Imagine eu chegar numa sala de aula e chamar vocês todos são alunos, certo? Pronto. Todos são estudantes, sim, mas vocês não são iguais. Apesar de estarem portando a mesma farda, na mesma escola, com a mesma professora, mas vocês são diferentes. Então, essa forma que a gente tem de tratar o índio, até o nome índio, como eu estou dizendo, ele já é uma forma como você reduzisse, condicionasse o índio a que ele fosse igual a todos, certo? Então, é preciso desconstruir da nossa cabeça essa ideia. Então, vamos lá. Antes da chegada dos primeiros europeus em terras americanas, todos os países que formam esses continentes eram amplamente povoados por grandes nações indígenas, ou seja, milhares. Infelizmente, a ganância e a crueldade humana fizeram com que muitas tribos fossem totalmente dizimadas e grande parte da cultura indígena foi esquecida. Este é um grande problema. A cultura indígena, perceba que a cultura afro-brasileira, apesar de todo o processo de escravização, ela se mantém muito mais forte dentro da nossa sociedade do que a indígena. Quando você pensa no índio, você pensa no índio na perspectiva
do folclore, né? Infelizmente, nos colocaram, imputaram ao índio essa condição folclórica, quando na verdade o índio tem que ser exaltado pela contribuição que ele deu, ele esteve ali lado a lado, ele trabalhou. É óbvio que o índio, ele teve esse olhar que o português tinha deturpado em relação ao trabalho, de colocá-lo como um preguiçoso, que não era nada disso. O índio não entendia porque ele tinha que trabalhar, tendo em vista que a natureza dava tudo para ele. Então, na cabeça do índio, ele não tinha necessidade de trabalhar. Algo que o português achava necessário, porque fazia parte do empreendimento do colonizador estar explorando riquezas, explorando alguém para conseguir essas riquezas. Ao índio não, o índio a floresta dava tudo. Então, não é que o índio ele foi ou era preguiçoso. O índio não se acostumou porque não era da natureza do índio ser tratado daquela forma, porque ele tinha simplesmente uma ambientação totalmente livre com a natureza. A relação que ele tinha de consumo era totalmente diferenciada da relação de consumo do europeu, do colonizador, do explorador. Entenderam? Então, esses índios eles foram conquistados a partir da força, da intimidação das armas. Bem, essa aula ela tem o objetivo de continuar. Tanto que eu preparei vários slides, certo? Então, na próxima semana, ainda nesta semana, nós estaremos ainda retomando esses slides, porque eu acho extremamente importante que a gente discuta mais sobre esse processo de invisibilidade, de injustiça que esses povos indígenas passaram. Então, hoje eu vou apenas tratar de alguns slides, comentar, passar alguma tarefa para vocês, e durante esta semana nós estaremos discutindo mais uma vez esses slides. Então, na tentativa de preservar as tradições e identidade dos indígenas, o Dia do Índio surgiu para não deixar que as novas gerações esquecessem das verdadeiras raízes que formam o povo brasileiro. A FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, é uma das principais instituições brasileiras que se dedica a defender a cultura e os direitos dos povos indígenas do país. Atualmente está em curso um violento ataque a essas nações, com tristes e constantes episódios de assassinatos de populações e líderes indígenas. Percebo, meus amores, constantemente é visto aí nos canais, nos jornais, relatos de constantes ataques nas terras indígenas, à propriedade indígena, à exploração da floresta, a retirada de madeiras, as queimadas, a extração de minerais. Todas essas ações são ações desrespeitosas, no que tange às populações indígenas. É óbvio que existe uma legislação, existe uma lei, inclusive a Constituição, ela ampara os direitos dos indígenas. No entanto, o que a gente vê ainda, infelizmente, é um afastamento entre o discurso e a prática, não é? Então, assim, infelizmente, esses ataques, eles continuam. Esses assassinatos, essas lideranças indígenas, infelizmente, continuam. E é preciso que nós estejamos atentos a estes fatos que acontecem, para a gente não achar, é justamente aquilo que eu comecei, que o índio ele está congelado lá no passado. Não, esses problemas, eles são atuais, eles são do século XXI. O Dia do Índio é celebrado anualmente no dia 19 de abril, aqui no Brasil. Esta importante data serve para lembrar e reforçar a identidade do povo indígena brasileiro e americano na história e na nossa cultura. As populações indígenas brasileiras são os povos nativos, ou seja, daqui dentro do território, popularmente conhecido como índios. Esse nome índio foi utilizado para designar este povo nativo da América e é resultado do julgamento equivocado que Cristóvão Colombo teve em 1492 ao acreditar ter chegado nas Índias e não ao novo continente. Embora originário de um engano, essa palavra se fortaleceu e até hoje continua no nosso imaginário ocidental. Eu vou passar alguns slides aqui, depois nós vamos falar mais um pouco. Quero passar esse, vou falar dos próximos. Aqui, História do Dia do Índio. O dia 19 foi escolhido como data para se comemorar
a cultura indígena em homenagem ao primeiro Congresso Indigenista Interamericano que ocorreu no dia 19 de abril. Em 1940, no México, esse congresso teve o objetivo de reunir os líderes indígenas de diferentes regiões do continente americano para zelar e discutir sobre seus direitos. No Brasil, essa data foi oficializada a partir de um decreto de número 5.540, no dia 2 de junho de 1943, com a assinatura do então presidente Getúlio Vargas. A nível internacional, a Organização das Nações Unidas, a ONU, também criou o Dia Internacional dos Povos Indígenas, que é no dia 9 de agosto, para conscientizar os governos e a população mundial sobre a importância de preservar e reconhecer os direitos dos indígenas. Então veja aqui que a data, ela parte da perspectiva de discutir, de conscientizar a população, sobre seus direitos, certo? Vamos ver aqui um outro slide que eu acho importante, como eu disse a vocês, e vou estar voltando na próxima aula, mas aqui eu quero pontuar outro slide que eu acho interessante. Então, deixa eu voltar aqui. Se por um lado os jesuítas, que foram religiosos vindos, Portugal, para impor, na verdade, a religião, tendo em vista que os índios, eles tinham a religião, Eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Então, tinha Tupã, tinha Jaci, tinha Curupira, que eram deuses cultuados pelos índios. Com a chegada dos jesuítas aqui no Brasil, esses índios eles vão passar por uma conversão, ou seja, eles vão abandonar a religião deles, eles são forçados a abandonar, porque a religião católica ela era obrigatória, certo? Se por um lado os jesuítas alternavam a certeza na possibilidade da conversão com as dúvidas sobre a certeza da catequese, os colonos, ao se depararem com o canibalismo, nudez e algumas manifestações classificadas como feitiçaria, não hesitavam em classificar esses índios como selvagens. Se de fato fossem criaturas divinas, eram seres inferiores, escravos naturais, que deveriam ter utilidade para o empreendimento colonial. Olha a visão extremamente etnocentrista, preconceituosa. Você vê que esse texto está carregado de preconceito. Primeiro, fala sobre a nudez, a feitiçaria. Então, o que os índios praticavam, usar as suas ervas, chamar os seus deuses. Então, a visão que o português tinha era que aquela ação era feitiçaria. A nudez do índio era algo considerado vergonhoso para os europeus, mas para os índios era extremamente normal. Então, era um olhar carregado de preconceito, o olhar do outro, um olhar carregado de etnocentrismo. Sabemos que esse olhar etnocentrista ou eurocentrista, onde a Europa ela achava que ela tinha um padrão civilizatório, onde todos os outros povos deveriam seguir os seus padrões e todos aqueles que não se aproximassem seriam considerados inferiores. Esse olhar os europeus tiveram tanto dos índios, inicialmente, quanto dos negros africanos. Então, que serviriam para seu projeto, empreendimento colonial. Que projeto era esse? Era simplesmente ser uma mão de obra exploratória. Eles estariam ali no projeto colonizador para explorar a terra sobre força, intimidação da força, do castigo, para que eles explorassem a terra e fizessem parte desse objetivo do europeu, que era explorar e levar a terra para a metrópole, que era Portugal. No Brasil, os religiosos, principalmente os jesuítas, apontavam para a humanidade dos índios e a inclinação para a conversão ao cristianismo. Chegou-se a afirmar que os índios eram uma folha de papel em branco, onde podia se escrever à vontade. Esse entusiasmo com a perspectiva missionária não durou muito tempo. Em algumas fontes da época tem-se a revelação de incertezas e dúvidas quanto à verdadeira disposição em aceitar a verdadeira fé.
Veio dessa incerteza a explicação de que a impossibilidade dos índios pronunciarem as letras F, L e R se dava pela falta de fé, lei e rei. Ou seja, era necessário. No pensamento, no objetivo do colonizador, os índios não tinham nem fé, nem lei, nem rei. E era uma folha em branca que precisava entender isso. O que eles não compreendiam é que eles tinham fé sim. Eles já cultuavam seus deuses, seus ancestrais. Eles tinham a fé na força mística da natureza. E que a lei, pela visão do índio, essa transmissão se dava pelas regras do parentesco. E que os grandes guerreiros eram os chefes poderosos. Vocês entenderam isso, meu amor? Para os portugueses, os índios não tinham nem fé, nem lei, nem rei. E que precisavam, que eram uma folha em branco, que precisavam ser convertida. Mas os índios sabiam que eles tinham tudo isso. Tinham fé porque cultuavam seus ancestrais, acreditavam na força da natureza. E essa transmissão oral se dava a partir da transmissão, né, dos ensinamentos que vinham dos grandes guerreiros, que eram seus chefes poderosos. Bom, como eu disse a vocês, esse slide a gente vai continuar discutindo. Em seguida, eu estarei passando para vocês uma atividade, certo? Onde vocês deverão realizar uma pesquisa, cartaz, e vocês deverão postar no grupo para que eu veja, certo? E durante a próxima aula de história, nós estaremos sempre trazendo uma discussão a respeito do índio, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.